Prefácios. Hotspot para a conservação. Moacir Tinoco, organizador da obra. A formação de restinga do litoral norte da Bahia talvez seja uma entre algumas das mais relevantes porções deste ecossistema no Brasil, dada a sua megadiversidade e urgência da sua conservação. Reúne, em um único e pequeno trecho, algumas das mais importantes paisagens encontradas no país: dunas, charcos, mata alagada, pantanal, enclaves savânicos, terras áridas, agreste, banhados costeiros, lagoas perenes e temporárias, matas secas e úmidas. Algumas dessas formações, únicas. Aqui, apresentamos ao leitor, não a região política do litoral norte da Bahia, contendo alguns poucos municípios, mas a região geográfica que apresenta em nosso recorte 21 municípios, sendo muitos costeiros e outros tantos interioranos e que estão inseridos na planície litorânea, podendo chegar a aproximadamente 200 metros de altitude. Pequenos lençóis de dunas, como os de Mangue Seco, planícies alagadas, formando um pequeno pantanal, como no rio Capivara e em Conde, florestas permanentes ou temporariamente alagadas, chamadas aqui de matas paludosas, com dossel muito alto, como em Jandaíra, enormes leques aluviais, formando leques de dunas únicos no país e emprestando uma beleza cênica excepcional, como em Salvador, Camaçari e Entre Rios, campos e formações de moita aberta, oferecendo uma área com elevada diversidade de fauna, simulando uma pequena savana em solo arenoso branco e, em alguns casos, com extensão de mais de 1 quilômetro para o interior do continente, praias calmas, com areia branca e vegetação costeira, muitas vezes banhadas pelo mar, e um grande número de estuários, permitindo a comunicação permanente entre o oceano e o continente e promovendo uma troca contínua e fundamental entre esses dois mundos. Toda essa variedade de paisagem, em conjunto, abriga centenas de espécies de vertebrados terrestres e milhares de espécies de plantas, sob uma forte ameaça antrópica. É isso que a torna um hotspot para a conservação. São mais de 500 espécies de animais vertebrados se considerarmos apenas anfíbios, aves, mamíferos e répteis. Muitas encontram-se ameaçadas de extinção. Seria triste afirmar que a própria beleza e riqueza dessa região a condenam. A restinga do litoral norte da Bahia, que já foi palco para a vida de tribos ancestrais principalmente tupinambas, ligadas posteriormente a comunidades tradicionais, presentes em diversas localidades, e depois, palco de lutas armadas com povos europeus interessados em suas riquezas e buscando uma entrada para o Brasil, resultando em grandes latifúndios, hoje é cenário para a implantação de grandes resorts, condomínios e o próprio, por que não dizer, natural, crescimento urbano. A colonização, ocupação ou até mesmo invasão e desenvolvimento da região sempre foram inevitáveis, mas o que não é inevitável é a ocupação ordenada, planejada e que consiga proteger suas riquezas naturais, entre elas, a qualidade do seu clima único, paisagens e praias exuberantes em comparação a outras partes do mundo. Devemos nos concentrar em compreender essa região, em promover a propagação desse conhecimento e propor ações para que possamos manter viva uma paisagem natural que beneficia a todos, brasileiros e estrangeiros, baianos e turistas, locais e visitantes, moradores e investidores, pesquisadores e aventureiros, o ser humano e toda a vida local. É uma região muito rica em recursos naturais e biodiversidade, mas também em cultura, artesanato de palha trançada, música, dança, manifestações folclóricas,
pratos típicos, surf, mergulho, canoagem, rafting, observação da fauna e flora terrestres e aquáticas, povos antigos, arqueologia, trilhas de aventura, trekking, tudo podendo ser e já é explorado em total equilíbrio com os ecossistemas costeiros. Não estamos aqui preocupados apenas em ilustrar e promover um pouco do conhecimento sobre a ecologia e conservação da fauna de anfíbios e répteis na região, mas propor, através desses animais fantásticos, maneiras de promover a preservação da restinga do litoral norte da Bahia, região única no mundo e reconhecida como hotspot para a conservação da herpetofauna global. Nunca um ecossistema inteiro foi tão bem associado a essa parcela da biodiversidade animal como a restinga. Não há como falar da restinga sem falar da herpetofauna, e não há como falar de restingas de elevada diversidade no mundo sem falar do litoral norte da Bahia. Em nenhum outro lugar deste planeta poderemos testemunhar o encontro entre 4 grandes biomas globais, 2 hotspots mundiais, onde presenciamos a união de inúmeros elementos da Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e bioma marinho e em uma só paisagem. Que a cobiça dos seculares povos antigos, colonizadores, nativos, investidores, turistas, e também acadêmicos, possa ser revertida na preservação dessa diversidade de extrema importância local, nacional e global e consiga manter exuberante este que é um dos principais destinos turísticos do país. Viva! Padre Maurício Ferreira, reitor da Universidade Católica do Salvador, UCSAL. É com grande alegria e entusiasmo que recebi a nobre tarefa de escrever modestas palavras para o prefácio da obra que agora temos em nossas mãos. Bem poderíamos chamá-la de ícone, porque é uma obra de arte, uma fotografia polivalente que resulta e agrega diferentes esforços que enobrecem o mesmo fim, reafirmar quanto à pesquisa acadêmica, e seus pesquisadores e instituições, associada ao PETMOS que lhe é intrínseco, é um instrumento fundamental para o conhecimento e desenvolvimento da cultura ambiental, dos estratos mais simples aos organismos mais complexos e sofisticados. Certamente, todos temos a consciência técnica de que aqui se transcreve para nós uma parte do conjunto. Mas, também, estamos conscientes de que se trata daquela parte da estatura de um farol, de onde se pode ver a grandeza do mar, os grandes navios, os pequenos barcos, a localização das rochas, a guia dos perdidos e a confirmação de portos seguros. Exato, o que resulta dessa parte o conhecimento da diversidade de anfíbios e répteis nas áreas de restinga do litoral norte da Bahia nos introduz e aproxima da possibilidade de ver além, de entender outras partes a partir daquela que temos em mãos, de completar o importante caminho de outros pesquisadores e de outras pesquisas, de confirmar percepções e elementos fundamentais para novas pesquisas e gerações, pois, como recorda o Papa Francisco, o cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque, quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Benditos esforços, agraciado labor, fecundos dias e noites de envolvimento e comprometimento para que a sociedade tenha parte e conta do quão importante é para o ecossistema e conservação da restinga com sua rica herpetofauna. Rogo-me o favor da sociedade para dizer muito obrigado a todos que contribuíram diretamente com os dados originais construídos ao longo de 10 anos de trajetória do projeto Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia, desenvolvido aqui na Universidade Católica do Salvador.
Reitero os agradecimentos pelas parcerias nascidas com a School of Anthropology and Conservation, da Universidade de Kent, a Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Centro Nacional para a Conservação de Anfíbios, a União Internacional para a Conservação da Natureza e a Amphibian Reptile Conservation Trust. Fundamental foi, ainda, o apoio concretizado pela captação de recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Estou convicto de que a obra que agora temos em mãos valorizará diversas experiências para os leitores e será um marco de inovação na conservação da herpetofauna na Bahia e no Brasil. E que esta convicção contribuirá para a transformação do conceito de como os livros sobre biodiversidade são produzidos no país. Um hotspot global para anfíbios e répteis. Richard A. Griffiths. The Royal Institute of Conservation and Ecology, DC, University of Kent at Canterbury, UK. Sapos, lagartos, cobras, tartarugas e jacarés recebem muito pouca atenção quando se trata de conservação. Eles estão cercados de muitos mitos e equívocos e geralmente não se destacam na lista de animais favoritos da maioria das pessoas. Além disso, muitas vezes eles têm estilos de vida crípticos que dificultam o estudo no campo. Uma colega professora que publicou extensivamente sobre anfíbios e répteis admitiu recentemente que nunca viu uma cobra viva no campo na Grã-Bretanha. Apesar de haver mais espécies de anfíbios ameaçadas, talvez não seja surpreendente que mamíferos e aves atraiam substancialmente mais publicidade e financiamento. Todas essas questões apresentam desafios significativos quando se trata de avaliar o status da população e projetar e implementar medidas de conservação apropriadas para os locais onde vivem. Sem saber quais espécies estão presentes, quais são seus requisitos de habitat, como são afetadas por ameaças e de que forma as comunidades locais se envolvem com elas e seus habitats, é muito difícil realizar medidas eficazes de conservação. Felizmente, há um grupo relativamente pequeno de conservacionistas de anfíbios e répteis que estão indo no sentido contrário. Esse grupo é representado aqui por Moacir Tinoco e sua equipe, que, com recursos relativamente pequenos, vem realizando uma das avaliações mais expressivas da diversidade de anfíbios e répteis e do status populacional nos ecossistemas costeiros do norte da Bahia. Tive o prazer de me juntar a essa equipe para alguns desses trabalhos em 2011 e fiquei encantado com a beleza das dunas brancas e das lagoas azuis, além das maravilhosas espécies que essa área oferece. Esse trabalho, que agora está no seu 10º ano, revelou algumas descobertas importantes. Entre elas, destaca-se o fato de que essa área não apenas suporta uma das mais altas diversidades de anfíbios e répteis no Brasil, mas também pode ser um hotspot global para esses animais. O trabalho necessário para chegar a essas descobertas requer uma combinação da melhor ciência e determinação obstinada. Apesar da presença de numerosas espécies fascinantes, o trabalho não é glamouroso, envolve milhares de horas de trabalho de campo repetitivo, muitas vezes sob condições desafiadoras. Depois que os dados são reunidos, seguem-se muitos meses de análises detalhadas para extrair as principais descobertas que, posteriormente, serão incorporadas às decisões de conservação. Este livro belamente ilustrado é, portanto, um resumo oportuno do extenso trabalho realizado até agora e um testemunho da pesquisa dedicada realizada pela equipe de Moacir Tinoco.
Também destaca a forte ressonância cultural que os anfíbios e répteis têm sobre a população local. Além de fornecer uma fonte inestimável de informações para todos os responsáveis pelo planejamento, gerenciamento e proteção da restinga, o livro também estimulará outros pesquisadores a realizar trabalhos semelhantes em outras partes do mundo, o que aumentará o perfil da restinga globalmente. O trabalho de conservação nunca é concluído, e essa área importante para a diversidade herpetológica enfrenta pressões contínuas. Esta obra estabelece as bases para enfrentar tais pressões. Espero que também garanta que os animais e os lugares selvagens que me encantaram continuem a encantar as futuras gerações. Pesquisa e conservação da herpetofauna do litoral norte da Bahia. Vera Lúcia Ferreira Luz, coordenadora do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios, RAN. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Este é um livro que registra a importância ecológica, social e econômica da restinga do litoral norte da Bahia, que nos faz pensar que é possível ao homem conviver com a natureza de forma harmônica e que ele deve estar atento para não deixar que esse equilíbrio se perca, equacionando a demanda e a disponibilidade dos recursos naturais. A restinga é um dos ecossistemas mais importantes para o início e continuação da vida de muitas espécies. Seja pela flora, sendo considerada a maior vegetação litorânea presente no território brasileiro, seja pela biodiversidade, em razão da presença de espécies ainda não registradas em outro ambiente ou pela sua função físico-ambiental. São muitos os animais que dependem da restinga para abrigo, alimentação, descanso, reprodução e berçário. Embora seja considerada área de preservação permanente e um ecossistema protegido dos remanescentes da Mata Atlântica, sofre pressão da expansão urbana, com profundo e acelerado processo de fragmentação. A maioria da fauna e flora está representada por conjuntos de pequenas populações. A rica diversidade do litoral norte da Bahia é representada por mais de 500 espécies de vertebrados terrestres. Os répteis e anfíbios têm sido objeto de pesquisa e monitoramento há mais de 15 anos na região, cujos resultados demonstram quanto esses grupos são sensivelmente afetados pelos processos de degradação ambiental. Alguns répteis, a exemplo do calango do Abaeté, que é a espécie de lagarto mais ameaçada e endêmica das dunas, exigem grande esforço de conservação local. Situações como essa justificaram a inclusão dessa região como área prioritária no Plano de Ação Nacional para a Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina. Repensar as formas de intervenção humana no ambiente significa repensar o padrão da relação existente entre os anseios da sociedade e a complexa rede de processos naturais que sustenta a vida no planeta. A preocupação pela busca do conhecimento e divulgação fotográfica das belezas da restinga materializou-se com a construção deste livro, organizado de forma didática, com base técnico-científica, porém, de linguagem simples e acessível ao público pouco familiarizado com a questão ambiental, no sentido de despertar e manter o interesse pela conservação e difundir os valores culturais da região. Neste cenário de expectativas e estímulo a novas condutas, com propostas inovadoras e eficazes para o planejamento em conservação,
A dimensão ambiental no processo educativo assume papel preponderante de transformação social, levando uma mensagem com força suficiente para que a sociedade assuma o estado permanente de reflexão sobre conciliar o desenvolvimento, a integridade ambiental e a valorização da importância de preservar as raízes históricas e culturais de cada povo, de cada lugar e de cada indivíduo. Expansão da herpetologia no Brasil. Márcio Martins, presidente da Sociedade Brasileira de Herpetologia, SBH. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, USP. Herpetologia é uma área em franco crescimento no Brasil, o que pode ser atestado pela diversidade, qualidade e quantidade dos estudos apresentados nos congressos da Sociedade Brasileira de Herpetologia nas últimas décadas. Destaca-se nesse processo de crescimento, a consolidação de fortes grupos de pesquisa nas mais diversas regiões do Brasil, deixando para trás uma época em que a pesquisa herpetológica brasileira se concentrava no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Também como reflexo do crescimento da herpetologia brasileira, tem havido um movimento, por parte dos herpetólogos brasileiros, direcionado à publicação de guias de identificação de nossa fauna megadiversa de anfíbios e répteis, invariavelmente contendo informações de grande valor sobre a biologia das espécies, os habitats em que elas vivem e seus problemas de conservação. A presente obra é um reflexo de tal processo, tanto com relação à excelente qualidade científica, como pelo fato de envolver colaboração de diferentes grupos de pesquisa do Nordeste do Brasil, região na qual o desenvolvimento da herpetologia tem sido espetacular nas últimas décadas. O livro que você, leitor, tem em mãos, é um ótimo exemplo dos resultados desse louvável movimento. Apresenta uma excelente descrição das restingas da porção norte do litoral da Bahia, incluindo as questões relacionadas à sua conservação, e informações detalhadas e de fácil compreensão sobre cada uma das espécies de anfíbios e répteis encontradas ali. A obra ainda fornece informações importantes para herpetólogos, relacionadas aos métodos empregados em estudos de biologia e conservação da herpetofauna, incluindo noções de etnoherpetologia, o estudo das interações entre os seres humanos e a herpetofauna. Por fim, é fartamente ilustrada com fotografias e infográficos, que facilitam a identificação das espécies e permitem que sua distribuição e biologia sejam conhecidas de forma fácil e prazerosa. Tenho plena certeza de que esta linda obra será de grande utilidade, não só para herpetólogos experientes, mas também para iniciantes e amantes da natureza, e terá um papel muito importante na preservação das lindas restingas do litoral norte da Bahia e da interessante e diversa herpetofauna desses frágeis ambientes. Que sirva de inspiração para outros pesquisadores e alunos apaixonados pelos ecossistemas brasileiros e sua fauna extremamente diversa. História, diversidade e conservação da herpetofauna do litoral norte da Bahia. Miguel Trefalt Rodrigues. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, USP. A herpetofauna das restingas do norte da Bahia é pouco estudada. Bahia, como Salvador a capital era referida na época, era porto e ponto de passagem para a maior parte dos naturalistas que lá estiveram no século XIX. Poucos se detiveram em realizar estudos mais demorados na região. Assim como o príncipe Maximilian Zuvide, sentiam-se mais atraídos pelas matas exuberantes do sul do estado. A parte de casos isolados, como o do conde Francis de Castelnau, cônsul da França na Bahia,
ou do médico e eumintólogo português Otto Scherer, que, a seu modo, amostraram espécies da Mata Atlântica do norte da Bahia. Foi somente com a nova geração de herpetólogos brasileiros, dos quais fazem parte os autores deste livro, que o estudo da área recebeu forte impulso. Este livro vem no momento certo. Composto de artigos de renomados pesquisadores de várias instituições de pesquisa, parceiras do projeto Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia, HLNB, apresenta ao público, leigo ou especialista, informação biológica básica e documentação fotográfica sobre cerca de 160 espécies de répteis e anfíbios, acompanhadas de dados abióticos, assim como sobre a origem e conservação das paisagens onde vivem. Não poderia haver melhor iniciativa. Dar a conhecer a beleza, os problemas biológicos, biogeográficos e o papel ecológico da fauna dessa importante região é o primeiro passo para sua conservação. Será somente a partir desse conhecimento básico que poderemos explorar o potencial científico ainda desconhecido dessa rica fauna, tão ameaçada pela forte especulação imobiliária que vem tomando conta da bela faixa de restinga que ainda permanece no litoral norte da Bahia. Sua riqueza mostra que devemos conservá-la e estudá-la sob pena de perder um patrimônio importante para a humanidade, que abriga espécies únicas, desconhecidas de outra parte do planeta. Destruir uma área de restinga representa eliminar para sempre indivíduos e espécies que poderão ser cruciais para o destino da humanidade. É imperativo haver planejamento minucioso antes de destruir o pouco que resta desses habitats, especialmente porque ainda não temos um panorama real de nossa biodiversidade. Sabemos que várias espécies das restingas do norte da Bahia estão por descrever nas prateleiras dos museus, utilizando espécimes depositados em coleções e métodos simples e baratos, que perduram desde o século XIX. A maior parte das espécies elencadas neste livro foi descoberta e descrita por esses métodos tradicionais e poucos livros similares para áreas geográficas com essa extensão existem no país. Métodos modernos de genética molecular permitem obter um quadro mais real da biodiversidade, mas exigem investimento muito superior ao dos métodos tradicionais. Somente quando mais recursos forem alocados nas universidades e institutos de pesquisa da região é que teremos um panorama mais realista sobre a diversidade de répteis e anfíbios que a área abriga e uma ideia ainda mais concreta de seu potencial e importância para nosso país. Que este trabalho sirva para abrir os olhos dos financiadores para que lhes aloquem os recursos que merecem. Uma paisagem deslumbrante e elevada diversidade biológica. Robert Ward. Amphibian and Reptilian Conservation Trust, Project Officer. Com suas praias de areias brancas e brilhantes, bromélias escondendo uma variedade de sapos e invertebrados, lagoas, lagos, rios e florestas secas, a Restinga no norte da Bahia é um lugar especial que jamais esquecerei. Estendendo-se ao norte ao longo da costa atlântica a partir de Salvador, a Restinga é uma importante zona ecológica para a biodiversidade. A equipe que dedicou seus esforços para estudar a região é mais parecida com uma família do que com qualquer outra coisa, apesar de ser composta de estudantes, acadêmicos e outros naturalistas de habilidades e experiências variadas. Liderada por Moacir Tinoco, a equipe periodicamente avança sobre vários locais ao longo da costa e, como uma máquina bem lubrificada, divide-se em 4 grupos de trabalho para, simultaneamente, pesquisar os 4 tipos de habitat presentes.
Em 2012, tive a sorte de me juntar a ela por 4 semanas enquanto estava conduzindo uma dessas viagens de pesquisa. No campo, os integrantes pesquisam, categorizam e estudam a abundância de répteis e anfíbios que encontram. Graças a esses esforços, sabemos agora que essa é uma das regiões mais diversas do mundo para a herpetofauna, como evidenciado neste livro. Meu tempo nessa região será para sempre recordado com carinho, graças à generosidade e simpatia das pessoas, à paisagem deslumbrante e à diversidade da vida selvagem. Se este livro dá apenas um vislumbre desse lugar e seu povo, você certamente vai querer visitá-los. Conhecendo a paixão que esses indivíduos têm pela região e sua biodiversidade, tenho esperança em seu futuro, apesar das muitas pressões que enfrentam hoje. Ciência para a Educação. Marcileida dos Santos. GSC, MSc, PhD, e University of Otago, New Zealand. Embora a restinga seja um tipo muito distinto de floresta tropical e subtropical costeira, com solo arenoso, ácido e pobre em nutrientes, ela possui a mais incrível fauna de anfíbios. A restinga baiana foi um dos lugares mais inesquecíveis que já fui. Durante a época de amostragem de 2015, fui convidada pelo Dr. Tinoco para participar do projeto. Na primeira noite de amostragem, fiquei impressionada com o número de anfíbios que brotavam ali, o que me deixou muito emocionada. Passei grande parte da minha vida no Reino Unido e na Nova Zelândia e esqueci como a herpetofauna brasileira é incrível. Quero agradecer a todos pela oportunidade que me foi dada. Já participei de vários projetos antes, mas nenhum foi liderado com tanta paixão, entusiasmo, dedicação e incrível trabalho em equipe. Durante as estações de amostragem, vi a transição dos alunos passar de uma abordagem passiva para uma ativa, de seguidores para líderes. Todos trabalhavam em colaboração e conheciam suas tarefas. As primeiras horas e as madrugadas não afetaram o humor positivo da equipe. As tarefas realizadas pelos estudantes incluíram material de amostragem para análise genética, marcação, recaptura e avaliação de habitat. Ficou claro que esses alunos estavam confiantes, muito organizados e preparados para as diversas tarefas que estavam ocorrendo. Estou confiante de que os membros do projeto Restinga nunca esquecerão essa experiência incrível, e que seus esforços produzirão resultados relevantes não apenas para a sua geração, mas para as muitas gerações vindouras. Parabéns para todos os envolvidos.